E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso AM Play. Hoje nós temos a honra de receber o Marcos Limpe. Ele é repórter da IPTV da região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, David. Obrigado. É um prazer poder conversar um pouquinho com vocês aqui. Certo. Marcos, conta pra gente da sua formação. Você se formou aí mesmo na região de Ribeirão Preto? Eu sou de Ribeirão Preto, nasci aqui, me formei aqui também e tenho, desde que me formei, até antes de me formar, trabalhado aqui. Gosto muito da região, apesar de ser uma região muito quente, onde a gente sofre muito com o calor. Hoje foi um dia com calor de 36 graus, mas é uma região que eu gosto bastante, uma região muito bacana de se viver, assim. Certo. E aí, conta pra gente sobre a sua formação. Você sempre atuou no jornalismo na região de Ribeirão Preto ou você se aventurou por outras regiões? Eu sempre atuei aqui na região de Ribeirão Preto. Quando eu decidi que eu iria fazer jornalismo, o que mais me encantava nisso era o fato de que a informação pudesse chegar para qualquer pessoa, né? Não só para as pessoas que soubessem ler ou que tivessem acesso a um jornal. E por isso as mídias, televisão e rádio na época, né, a internet não era tão forte assim, sempre me cativaram mais, me chamaram mais atenção pelo fato de saber que a informação chegaria para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas que estivessem fazendo alguma outra coisa. Eu, na minha família, sempre tive exemplos de pessoas que ouviam muito rádio, por exemplo. E rádio, por isso, sempre me chamou muita atenção, porque pelo fato da informação poder chegar para todo mundo. Certo. Algumas vezes eu vou desligar aqui o microfone para não dar interferência de som, tá? Enquanto você fala. E aí, Marcos, conta pra gente aqui como foi a sua trajetória até você chegar na IPTV atuando aí como repórter. Foi um tempinho, não foi tão rápido assim como muita gente pensa, não. Eu, quando ainda estava na faculdade, eu continuo sendo apaixonado por rádio, eu queria muito trabalhar com rádio, sempre foi o meu objetivo, nem pensava em televisão. E aí eu, encantado sempre com rádio, com a possibilidade dessa transmissão da informação pelas ondas sonoras. O rádio é muito apaixonante, né? Porque você consegue se comunicar de uma forma muito simples, muito legal. E se você pensar no rádio como veículo de transmissão, ele é um negócio meio mágico, né? Como é que chega a voz até um aparelhinho e a mobilidade que o rádio sempre deu? Então, isso sempre me encantou muito e eu sempre quis trabalhar em rádio. Quando eu estava ainda no primeiro ano da faculdade, eu consegui um estágio em uma rádio. Eu fui dar uma entrevista numa rádio para falar de um problema que um colega meu estava tendo, um amigo meu estava tendo, e quando eu dei a entrevista, o pessoal do programa gostou muito, falou, nossa, você fala muito bem, você está fazendo faculdade de jornalismo? Eu falei, estou, e estou procurando um estágio. Eu falei, não, então se você quiser, você pode começar amanhã. Aí eu falei, maravilha, estou dentro. Aí eu comecei a estagiar já como repórter. E aí, com pouco tempo, com 3 meses, eles resolveram me efetivar como repórter. E aí eu já fiquei efetivo como repórter do programa e continuei cursando a faculdade. E ali no rádio fui aprendendo muita coisa, porque eram pessoas que participavam desse programa aqui em Ribeirão Preto, que pessoas muito experientes, muito. Um com 40 anos de rádio, outro com uma longa carreira em rádio e televisão. Então, foi uma oportunidade muito boa para que eu pudesse aprender bastante ali. E, paralelo a isso, depois de mais um ano ou 2, eu consegui também um estágio na TV, na Record. E aí eu comecei a estagiar na Record. Então, eu trabalhava no programa de rádio em um período, trabalhava na TV no outro período e fazia faculdade à noite. E ia dividindo meu tempo e tentando adquirir o máximo de conhecimento possível para trabalhar nessas áreas. Até que chegou o momento em que eu tive que escolher entre ficar na rádio ou ser efetivado na Record, quando estava acabando o meu contrato. Eu, naquele momento, identifiquei que seria melhor que eu ficasse na Record. Fiquei na Record como produtor, mas, honestamente, produzi muito poucos meses, porque logo eu já fui colocado para atuar na externa como repórter,
E ali, um tempo depois, também já fui efetivado como repórter e passei a fazer as minhas reportagens, as minhas entradas ao vivo, o que o rádio me auxiliou bastante, eu tenho certeza disso, porque o rádio é improviso praticamente que total, né? E isso na televisão ajuda bastante, né? Principalmente quando eu fiz isso, quando a TV ainda era bem mais quadradinha do que ela é hoje. E eu conseguia, de alguma forma, fazer as entradas ao vivo com mais desenvoltura, com mais improviso, certamente por conta dessa bagagem do rádio. E foi nisso até que eu recebi um convite da IPTV em 2014, e naquele momento achei que era uma boa oportunidade e migrei, então, da Record TV para a IPTV em 2014 e eu estou na IPTV até hoje. Certo. Eu já atuei assim no rádio, apesar de ainda não ter a formação, mas a gente percebe que é uma dinâmica bem diferente da televisão, né? Porque ali você só está ouvindo a voz da pessoa e a missão que o jornalista tem, principalmente nessas rádios de notícia, é de passar a informação de modo com que quem está ouvindo entenda bem, né? Querendo ou não, é um desafio maior atuar no rádio do que na TV? Eu não sei se é um desafio maior. Eu acho a TV um processo todo muito mais complexo de se fazer do que o rádio. O rádio ele é mais simples. Em termos de responsabilidade jornalística, é exatamente o mesmo, seja no rádio, na TV, ou seja um veículo impresso, seja na internet. Eu acho que a responsabilidade com a informação, porque ela muda a vida das pessoas para o bem ou para o mal, eu acho que é a mesma em todos os veículos que a gente pode atuar com informação. Agora, eu acho o rádio mais... Não é que é mais difícil. O rádio, ele demanda mais atenção, eu acho, em alguns momentos, e mais capacidade de bagagem, né? Que você tem que ter por conta desse improviso, você tem que saber do que você está falando, você tem uma estrutura menor por trás de você que te protege menos, né? Porque na TV você tem, quando você está ao vivo, por exemplo, nos jornais que a gente participa, você tem um editor que está com você no ponto, você foi embasado certamente ali por uma pauta que foi feita por um jornalista, um produtor, você tem um tempo menor para falar, porque né, você não vai entrar e ficar 20 minutos no ar. Então, você tem toda uma engrenagem por trás que é diferente. No rádio, muitas vezes, é o próprio jornalista, o locutor, que está sozinho ali, com todas as informações, e algumas vezes até cuidando da parte técnica. Então, ele depende ali de ter uma bagagem diferenciada para conseguir passar a informação com clareza, para conseguir ficar atento ao que pode estar acontecendo na hora, porque pode chegar uma informação nova, porque pode ter uma participação de um ouvinte que manda uma mensagem que aquilo é muito relevante para as outras pessoas que estão ouvindo. Então, o rádio tem disso, né? Da pessoa precisar trabalhar muito atenta a tudo o tempo todo. E isso é muito legal, porque isso dá uma bagagem muito grande para que você fique preparado para outras situações. Agora, a TV tem suas particularidades também, que o rádio não tem, né? Uma preocupação com a estética, uma preocupação com a imagem, e não para ficar bonito na TV, mas para não chamar mais atenção que o assunto, né? Para que a informação, que esse é sempre o objetivo final, chegue mais clara para as pessoas que estão assistindo. E essa questão de chamar a atenção na TV não equivale só para ou estar muito bonito, com um terno muito elegante, quanto também para o lado negativo da aparência, não é isso? Essa questão de cuidar da estética também, né, para poder não chamar mais atenção do que a pauta, como você falou, né? Você não pode estar deslocado do assunto ou do ambiente que você está falando, né? Se você vê uma pessoa, por exemplo, de terno na praia, debaixo de um sol quente, aquilo provavelmente vai causar estranheza, a não ser que o assunto seja extremamente sério e peça aquela formalidade toda que um terno e gravata acaba imprimindo. Do mesmo jeito que a informalidade também pode soar muito estranho se você vê um repórter de camiseta no Palácio Central, por exemplo, na Câmara dos Deputados em Brasília. Aquilo vai soar muito estranho e pode até soar desrespeitoso. Então, acho que na televisão existe essa preocupação muito grande, porque as coisas se integram, né? Existe a integração entre a imagem e o som o tempo todo, né? Tanto na hora de você contar uma história e escolher as imagens que vão ser usadas para você cobrir uma matéria,
quanto na própria roupa que o repórter está usando, ou que o apresentador está usando, no gesto que ele faz com a mão. E você sabe que tudo isso, né, quando a gente fala de gesto, de olhar para a câmera, tudo isso tem treinamento, né? A gente tenta fazer tudo parecer muito natural no nosso dia a dia, parece que a gente faz isso com muita tranquilidade, mas não é. A gente treina isso exaustivamente com o trabalho da fonoaudióloga. Eu faço já sessões com fonoaudióloga semanais, sessão toda semana, há pelo menos 12 anos. Né? E não é só para aprender voz, mas é para aprender usar determinada expressão em algum momento, determinada movimentação com as mãos, ou com a cabeça, ou com o olhar, o que combina mais com determinada cena, ou com determinado assunto, porque quando a gente está no vídeo, como nós estamos agora, tudo comunica, né? Tudo comunica. Se eu estiver falando de um assunto legal com você, mas... Aí, voltou. Se eu estiver falando de um assunto legal com você, mas com um cara triste, ou o contrário, de um assunto triste, com o rosto sorridente, isso também vai chamar atenção, né? Vai ficar estranho. E é isso que a gente não quer em televisão. O que a gente quer é manter a atenção do espectador na informação. Porque ele tem... Agora, com a tecnologia, isso mudou um pouquinho, mas via de regra, quando está assistindo, você tem uma chance só de dar o recado para ele. Ele vai ver uma vez só. E hoje, até, por exemplo, se você entrar no Globoplay, você consegue voltar. Se ele estiver assistindo essa entrevista gravada, ele consegue voltar um pouquinho e ver algum detalhe. Mas quando está ao vivo, na televisão, a pessoa está vendo uma vez só. E aí você tem que conseguir dar o recado numa vez só. E essa, muitas vezes, é a dificuldade. Escolher a palavra certa, a imagem certa e conseguir colocar tudo isso dentro do tempo adequado. Exatamente. Eu queria até usar uma situação aqui, que esses dias eu estava meio gripado, né? E aí eu tinha uma entrevista no dia em outra rede, né? Só que aí eu já estava com princípios de febre, uma dor de cabeça, e um amigo meu, ele até falou isso. Então, você estar bem, não só no físico quanto no psicológico, é de suma importância para poder passar informação com qualidade, não só para quem está assistindo uma televisão, mas para quem também está ouvindo no rádio, não é isso? Com certeza, você tem que estar inteiro, né? Para que a pessoa nada chame a atenção. Se você tiver com a voz ruim, com a voz gripada, se você tiver gritando muito, tudo isso chama atenção desnecessariamente, né? Então a informação fica num segundo plano. E não é essa a nossa intenção como jornalista, né? A intenção é que a informação esteja sempre na frente, porque quando a pessoa vai assistir um jornal, o que ela quer é ficar bem informado, né? Bem informada. Então, não adianta o interlocutor ali, o repórter, querer aparecer mais do que qualquer coisa, porque isso não vai dar certo, não é o objetivo nosso da televisão. Isso demanda técnica, né? Demanda treinamento, demanda atenção, porque às vezes o que a gente acha que não chama atenção, no vídeo, quando a gente está enquadrado aqui, chama atenção, né? E isso é algo que a gente vai aprendendo muitas vezes no dia a dia, né? Isso, exatamente. Marcos, conta pra gente como é a rotina como repórter na televisão. Porque você fala um pouco como é o rádio, a gente consegue perceber que ele não acaba sendo um pouco mais dinâmico, porque você só atua com a voz, e na televisão você atua com a sua imagem e com a sua voz, né? Então, conta pra gente como é essa rotina do repórter. Eu já ouvi vários entrevistados de que o repórter não tem uma rotina fixa, justamente por essa dinâmica de assuntos, às vezes sem uma cobertura, né? Então, conta pra gente como é a sua rotina como repórter na IPTV. Não tem rotina fixa, não tem rotina, é sempre uma surpresa. Você sai de casa sem saber o que você vai fazer, para onde você vai ir, e não conte muito com a hora de que você vai voltar, porque pode ser, isso acontece com frequência, que você não volte na hora certa. A televisão funciona como uma engrenagem muito grande, onde todo mundo é importante. Não tem nenhum papel na televisão que é menos importante que o outro. Muitas vezes as pessoas que assistem acham que a TV só existe com o repórter, cinegrafista e o apresentador. Só as pessoas que aparecem no vídeo e, lógico, câmera que está atrás da câmera. Mas não é assim, né? O processo é muito maior do que isso. Hoje em dia, para você colocar um jornal no ar, você tem que ter, pelo menos, aí, contando por baixo, umas 30 pessoas. Porque talvez a pessoa pensa que o trabalho seja só quando a gente está no ar, mas é muito mais extenso do que isso. Tem o trabalho, obviamente, jornalístico por trás, quando os pauteiros, os produtores, estão o tempo todo
selecionando os assuntos, estão atrás dos assuntos, discutindo em reuniões de pauta com a chefia o que é pertinente, o que é válido para ser colocado na televisão, o que cada assunto merece destaque, né, o quanto de cada assunto merece destaque e como aquilo vai ser feito. Então, essa é a primeira etapa da televisão, o assunto chegar até o conhecimento dos pauteiros e aí eles decidirem se aquilo vale uma notícia ou não. A partir daí, eles vão elaborar um roteiro para saber quando a reportagem vai ser feita, qual o tempo normalmente que ela vai ter, qual o tempo de captação na rua, né, para gravação disso que ela vai ter, e aí os produtores definem tudo isso naquilo que a gente chama de pauta. Quando eu chego na TV, eu tenho lá já mais ou menos o meu dia desenhado. Então eu sei que eu tenho uma pauta, que é de uma reportagem que vai ser exibida em determinado jornal e que eu tenho que fazer ao longo do dia, e tenho lá as minhas entradas ao vivo já pré-determinadas. Às vezes o assunto não está determinado. Se eu entro cedo, por exemplo, eu posso ter à noite uma entrada ao vivo. Ainda não tem um assunto definido, mas eu já sei que eu vou fazer uma entrada ao vivo. E aí, quando a gente sai para a rua, então, quando eu chego na TV, eu pego essa pauta, leio, me inteiro do assunto, muitas vezes pesquiso um pouco mais sobre esse assunto para poder tentar desenvolver um pouco mais o assunto, e aí bato um papo com o cinegrafista, a gente discute ali, porque ele é uma figura importantíssima para que a reportagem dê certo, a opinião dele é muito importante, porque ele é o primeiro filtro, tanto ele é o primeiro telespectador, ele é o primeiro editor, ele é a primeira pessoa que não eu ou o produtor para ter contato com aquela notícia é o cinegrafista. Então, ele é importantíssimo esse bate-papo logo ali, para a gente já ver, às vezes ele dá uma ideia de um outro olhar para aquele assunto, de uma outra vertente, então isso é muito legal. E quando rola esse assunto, esse bate-papo, a gente pega e vai para a rua para fazer a gravação. E isso é muito legal, porque a gente encontra as pessoas, ouve histórias, nem sempre são histórias bacanas, né? Mas a gente ouve as histórias e isso é muito importante para o nosso próprio enriquecimento e também para que as outras pessoas possam receber a notícia da melhor forma possível. Então, a gente vai, faz as entrevistas, grava as imagens que tem que gravar, e enquanto isso está acontecendo, eu vou já tentando elaborar um texto que vai ser a coluna central da matéria para elaborar o roteiro da reportagem. Quando eu chego de volta na TV, é um editor de texto que pega e vai ajudando a tabular o formato daquela reportagem, escolhendo o melhor trecho das entrevistas, escolhendo o que o que vai caber dentro do tempo que ele tem do jornal, normalmente 2 minutos e meio, 3 minutos, é o tempo da reportagem que a gente faz aqui mais ou menos, e aí ele monta e passa para um outro companheiro jornalista, que é o editor de imagem, que ele vai escolher as melhores imagens, ou imagens que fazem mais sentido com aquela história que está sendo contada, e vai colocar aquelas imagens na reportagem, e aí ela fica naquele formato que todo mundo conhece. Depois, para a exibição disso, tem essa mídia passa pela cabine de áudio, passa pelo controle central e passa também pelas pessoas que trabalham na parte de engenharia, que coloca no ar, trabalha com transmissor, trabalha com toda a questão técnica da televisão para colocar o que a gente está fazendo no ar. Então, é muita gente trabalhando para conseguir passar a informação. E o mais interessante, querendo, né, é desafio em todas as áreas, né? Essa questão da imagem, do som. E falando assim dessa questão de estar na rua, do que mais você gostaria de tratar assim, na rua? É conversar com as pessoas? É uma entrevista ao vivo? É uma entrevista já gravada? Conta um pouco sobre essa dinâmica de Eu gosto de aprender, né? Aprender eu acho que é o que mais me fascina. E todo dia eu aprendo alguma coisa diferente. Seja uma história diferente, algo que a pessoa me conta porque ela me viu na rua e vem conversar comigo, ou então o próprio entrevistado que tem um assunto diferente para contar. Então a gente aprende todo dia um pouco de tudo. Um dia você está no hospital falando com um médico, um dia você está na universidade conversando com um especialista, tentando entender para traduzir uma pesquisa de 20 anos que vai ajudar muita gente. O outro dia você está contando a história de uma criancinha que conseguiu realizar o sonho, né? Outro dia você aprende sobre segurança pública.
Então, todo dia você está aprendendo alguma coisa, porque todo dia a gente encara histórias diferentes. Outras vezes, nós temos que nos deparar também com histórias tristes, com tragédias que acontecem. E isso também faz parte do nosso dia a dia e faz com que a gente aprenda alguma coisa. Não só dentro da profissão, mas faz com que a gente aprenda a importância da vida, por exemplo, quando a gente vê uma tragédia muito grande. Isso, né, infelizmente, ainda acontece com frequência. Eu falei agora há pouco sobre essa rotina de pauta, né? Isso é o ideal, quando tudo acontece dentro do planejado. Mas muitas vezes a gente está captando uma reportagem e acontece um fato extraordinário, que a gente chama de factual, algo que acontece no dia. E aí muda toda a estrutura para conseguir noticiar aquilo que está acontecendo naquele momento. E pode ser uma chuva forte, pode ser qualquer tipo de tragédia que pode acontecer, infelizmente acontece, precisa ser noticiada. Então, tudo depende do que vai acontecer. Não tem, e o fato de ser imprevisível, eu acho que também eu gosto, porque, igual eu estou conversando com você agora, eu sei que amanhã eu estou na TV às 7 da manhã, e eu não sei o que eu vou fazer, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer. E certamente vou aprender alguma coisa. Certo. Falando sobre essa questão assim, de sair um pouco da meio que rotina ou roteiro do repórter, tem coberturas assim que acontecem de forma mais intensa, como foi o caso daquela gruta que caiu. Você pode me corrigir que você estava lá, né? Que foi em Altinópolis, não foi isso? Isso. E também outras coberturas que os repórteres atuam. Então, conta pra gente, assim, como é fazer parte de uma cobertura desse tipo. É muito imprevisível. É muito imprevisível. Você não sabe como vai ser. Muitas vezes, quando você começa uma cobertura como essa, você não tem dimensão do que aconteceu. Você tem uma notícia pequena ainda. E isso é um desafio grande, né? Hoje, você sabe que fazer esse tipo de cobertura hoje é muito diferente do que era fazer esse mesmo tipo de cobertura há 10 anos, por exemplo. Porque hoje nós temos o imediatismo do ao vivo na televisão, que não tinha isso. Antes, até pouquíssimo tempo, a única forma de você transmitir pela televisão ao vivo, eu tinha que deslocar um caminhão que sobe uma antena, e aí essa antena conversa com a antena da TV e manda a informação do que está saindo da câmera e do meu microfone. E a gente consegue transmitir ao vivo. E isso tinha uma limitação de espaço muito grande. Não era qualquer lugar que esse caminhão funcionava, porque ele tinha que enxergar, né, fisicamente a antena da TV. Isso, então, funcionava muito bem dentro da cidade, mas se você fosse, por exemplo, para essa gruta de Altinópolis, não teria como transmitir ao vivo de lá. A não ser as emissoras, e no caso a IPTV é uma dessas emissoras, que tem um outro equipamento, que é o equipamento que transmite via satélite. E aí ele vai com uma antena parabólica enorme em cima dele, eles alugam um horário no satélite, e aí de qualquer lugar, via satélite, consegue também transmitir. Mas não é uma forma fácil de se transmitir, porque você precisa de outras pessoas. Se isso acontece num horário, num dia em que as pessoas não estão trabalhando, você tem que acionar essas pessoas emergencialmente. Então, não se entrava tanto ao vivo como isso acontece hoje. Hoje, como é que a gente entra ao vivo na maioria das vezes? É por transmissão pela internet. Então, você tem um transmissor parecido com um estojo, desse tamanhozinho assim, que você transmite pela internet com total qualidade. Total qualidade. E absolutamente de qualquer lugar que tenha internet. Então, essa transmissão, por exemplo, da gruta que você falou, que é um fato que chamou muita atenção do país inteiro, isso foi transmitido o dia todo com um equipamento desse tamanho que eu mostrei agora. Não precisou de um caminhão, não precisou... E foi fundamental porque tem essa mobilidade. Você consegue levar a informação de qualquer lugar para o Brasil inteiro, por exemplo, né? E isso mudou muito nos últimos anos. E isso por isso que esse tipo de cobertura tem se tornado ainda mais desafiadora. Porque antes você ia e produzia para o próximo jornal, que podia ser no dia seguinte, por exemplo. Hoje não, hoje você já chega no lugar praticamente entrando ao vivo. Nesse dia da gruta, por exemplo, eu não calculei quanto tempo eu fiquei no ar, mas eu fiz várias entradas na programação, né, com plantão da IPTV na programação, foram várias e várias entradas na Globo News,
algumas entradas também na programação da Globo, e paralelo a isso, a gente estava também produzindo uma reportagem contando os detalhes para o Fantástico, e depois teve um outro repórter que entrou ao vivo também, depois da minha reportagem no Fantástico, contando a atualização do que tinha passado na reportagem. Então, tudo isso graças a essa evolução tecnológica, que a gente consegue levar a informação praticamente de qualquer lugar hoje. E a gente percebe também, com a chegada aí da pandemia, os recursos com que se faz jornalismo também meio que se atualizaram, né? Porque antes, entrevista com especialistas ou até mesmo com as pessoas, eram assim, presencialmente, né? Só que a pandemia, ela meio que impossibilitou isso e permitiu com que essem entrevistas acontecessem assim, como a gente está fazendo agora via internet, né? Então, A pandemia obrigou que isso acontecesse, porque a gente realmente, respeitando o protocolo das empresas, não podia se expor ao vírus. Principalmente lá no começo, que ninguém sabia bem o que era isso e a gravidade que isso podia representar. E aí obrigou a gente, do dia para a noite, a ter que aprender a entrevistar pela tela. E é uma coisa completamente diferente de você fazer uma entrevista presencial. É completamente diferente. E isso é legal, porque você abre portas, você consegue... eu, ao longo dessa pandemia, entrevistei grandes nomes assim de pessoas que eu teria que viajar muito para entrevistar, né? Ou que eu iria para São Paulo ou para Brasília, entrevistei pessoal da Anvisa, especialistas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, pessoas que dificilmente eu entrevistaria. Isso é legal, porque abre uma possibilidade. E acho legal quando as pessoas continuam respeitando o telespectador no sentido da qualidade da imagem. A gente que trabalha profissionalmente com isso, com produção de audiovisual, a gente nunca pode esquecer que as pessoas que estão assistindo cada vez mais assistem a gente em telas maiores, no caso da televisão principalmente, né? E a pessoa quer uma imagem de qualidade, porque aquilo pode virar um ruído também, se a informação não tiver numa qualidade adequada, né? Então, ao mesmo tempo que essa possibilidade veio com a pandemia da gente entrevistar de forma remota, veio também uma responsabilidade da gente continuar fazendo isso com qualidade, dentro do profissionalismo que o jornalismo exige, né? isso, exatamente. E saindo um pouco dessa questão de pandemia, mas meio que assim, continuando nela, há 2 anos atrás, em 2020, pelo final do ano, a gente teve as eleições, né? E esse ano a gente vai ter de novo, só que é uma eleição assim mais para eleger pessoas do parlamento lá, né, nacional e também estadual, mas querendo ou não, que tomam focos nas cidades, né? Porque às vezes os próprios candidatos vão visitar essas cidades. E como é que funcionou a cobertura de 2020 e a ideia para os rumos dessa cobertura nesse ano? Cobertura de eleição é sempre um desafio muito grande. Ultimamente tem sido mais ainda, porque política virou, para algumas pessoas, uma paixão como o futebol. E às vezes existe extremismo. Então, por isso se tornou um desafio, né? Porque você está lidando com pessoas, às vezes, que têm atitudes passionais. Então, isso é algo, às vezes, preocupante. Mas eu gosto muito de cobrir eleição, sempre gostei, sempre achei o processo eleitoral muito legal, assim. Acho que as pessoas têm uma função social muito importante e também uma chance muito legal de escolher o seu governante, de escolher a pessoa que vai te representar, seja na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, na Câmara dos Deputados estadual ou federal, no governo estadual, no governo federal. Então, é uma oportunidade muito legal. E eu acho que é bacana falar de eleição, porque é algo que mexe com todo mundo. Não só pelo que as pessoas vão fazer quando estão eleitas, mas também porque mexe com toda a população, todo mundo vota, todo mundo participa desse processo, né? Então, é algo que eu acho que merece um destaque sempre muito grande. E eu sempre gostei muito desse processo eleitoral, sempre foi algo que eu até pedi muito para cobrir, porque eu gosto daquela intensidade que é a eleição, porque para os candidatos é um momento de muita intensidade, né? Que eles estão ali caminhando, tentando voto o dia todo, e a gente muda toda a rotina da TV durante o período eleitoral, principalmente quando é eleição municipal, para conseguir cobrir a eleição, dar espaço igualitário para todos os candidatos, porque existem regras da Justiça Eleitoral
que obrigam que as TVs façam tudo de forma nivelada, para não favorecer nenhum candidato. Isso eu acho muito legal, acho muito justo, e a gente tem que, durante o ano eleitoral, mudar várias coisas na regra da TV, não do que está indo para o ar, mas da nossa organização, para conseguir cobrir todo mundo. Um exemplo simples aqui. Se vai ter uma caminhada de um determinado candidato pedindo votos, e a TV vai dar a agenda dos candidatos. O que eles fizeram hoje? Tem que dar a agenda de todos os candidatos. Você não pode dar 1, 2 ou 3. Se tem 5 candidatos ali, e dentro das regras eleitorais, você precisa dar dos 5 com o mesmo tempo. Então, isso demanda um esforço de estrutura das TVs bem maior, porque você tem que deslocar equipes, você tem que acompanhar aquele candidato, muitas vezes, para conseguir noticiar como foi o dia dele. Então, eu acho o processo eleitoral muito legal. Quando a eleição ela é presidencial, como a que a gente vai passar esse ano, é diferente. A gente não tem um contato tão próximo assim com os candidatos. Mesmo tendo candidatos a deputado estadual, né, muitos representantes da cidade, da região, é um processo muito diferente, muito menos próximo da gente. Mas, como a gente tem o extremismo, que tem de vários lados, isso faz com que a gente tenha mais cautela com algumas coberturas, para não colocar ninguém em risco, porque não precisa disso, né? Isso, exatamente. Marcos, para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista, conta para a gente, assim, você já falou de muita questão de desafio, mas para encerrar assim, o jornalismo ele se tornou atualmente um desafio diariamente, seja em qual pauta for, principalmente nessa questão política e tal. Então, assim, o repórter hoje ele fica muito na defensiva, porque a qualquer momento ele pode sofrer um ataque, né? Como hoje é bem mais comum, né? Inclusive por questões partidárias. Mas, assim, é um desafio que ano após ano vem se intensificando, não é isso? Isso acontece, né? Não é só agora que está acontecendo. Isso já aconteceu em outros períodos também, que eu já vivenciei, dos dois lados, assim, né? De todos os lados. Então, isso, se você me perguntasse se me preocupa, mas não me congela, entendeu? Me preocupa, mas não faz com que eu deixe de exercer a minha profissão e deixe de cumprir o meu papel, de levar informação para as pessoas. Isso eu acho que não pode acontecer jamais. A gente tem que acreditar que as pessoas têm bom senso, que as pessoas sabem o limite entre onde acaba o teu direito e começa o do outro. Eu acho que isso sempre tem que ser levado em consideração para que a gente possa continuar trabalhando, e pessoas querem ser bem informadas, e acredito que a responsabilidade com essas pessoas é o que mais importa. A gente tem que, pelo menos é o que eu tento sempre, continuar levando informação, continuar levando informação checada, com qualidade, né, sem mentira, sem forçação de barra. Esse é o principal desafio, é continuar levando aquilo, porque as pessoas acreditam e cada vez mais vão vendo a importância do papel de um jornalista profissional. Cada vez mais isso se torna relevante para a sociedade, porque aonde as pessoas vão confiar? Elas vão buscar a informação confiável na mão de um jornalista profissional. E esses, né, na categoria que eu me incluo, esses não podem, de forma alguma, serem seduzidos pela mentira ou por qualquer que seja o lado. Isso, exatamente. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem, considerações finais aí, você pode ficar à vontade. Eu acho que falar de jornalismo é sempre muito legal, principalmente quando a gente olha para a história, né? O jornalismo sempre teve um papel muito importante para que as pessoas tivessem conhecimento do que está acontecendo, né? Jornalismo é algo que transforma a vida das pessoas, né? A informação é a base de tudo. A informação é o combustível principal para que uma democracia aconteça, para que a vida das pessoas funcione de forma melhor, para que as pessoas não levem vantagem sobre as outras, para que a sociedade possa existir. A informação é algo indispensável. E dentro desse papel que a informação tem, o jornalista tem a missão de levar a informação da forma mais limpa possível, mais clara possível, sempre com
um olhar de que pode ajudar o próximo. Sempre é isso, pelo menos, que eu levo no dia a dia que eu tenho na TV como repórter. Marcos, eu queria te agradecer. Primeiro, eu queria pedir você continuar aí comigo e eu queria me despedir aqui do público, né? Agradecendo primeiramente a você por você ter aceitado bater esse papo super bacana com a gente. E eu queria dizer a você que está nos acompanhando que a gente vai ser com outra entrevista, tá bom? Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Que a gente possa bater mais papos assim.